falando sobre saúde com a Osteo Performance 370. Olá a todos, bem-vindos a mais um Falando sobre Saúde com a Osteo Performance 360. Hoje o tema que nos traz cá são as disfunções do pavimento pélvico em atletas e para isso vamos ter connosco como convidada a doutora Raquel Jacinto. Olá Raquel. Olá, obrigado pelo convite. A doutora Raquel Jacinto é fisioterapeuta, é também formada mestre em medicina tradicional chinesa, em osteoetiopatia e, mais especificamente na área da fisioterapia, dedicou-se especialmente à área do pavimento pélvico, à reabilitação pélvica. Por isso, nada melhor do que ninguém é melhor do que ela para falar sobre este tema. Raquel, sabemos que hoje em dia a reabilitação pélvica está a ser muito abordada, especialmente no caso das mulheres, no pós-parto e ainda até no período de gravidez. Mas há aqui uma área que ainda é muito pouco falada, que é a área das disfunções pélvicas, no caso de atletas, especialmente nas atletas femininas, que são as que mais reportam esses sintomas. Porquê é que isso acontece? Realmente nas atletas, na área do desporto, tem havido estudos e tem sido explorada esta temática das disfunções do pavimento pélvico em atletas, porque os estudos têm verificado que há uma grande prevalência de incontinência urinária em jovens atletas do sexo feminino e nulíparas. Esta temática é pouco falada, muito provavelmente porque há uma certa inibição, quer por parte das atletas, em reportar este tipo de situações, não é? Por vergonha. E as estruturas, como as equipas, treinadores, equipa médica, ainda não estão em alerta, não é? Para falar, quer sobre as funções do pavimento pélvico no desporto, ou seja, nas atletas, por desconhecimento também, não é? E porque como não estão alerta, também não passam isso para as atletas, nem trabalham no sentido que seria necessário, ou seja, na prevenção, na educação, não é? No reconhecimento das disfunções, para que fosse, não é, mais fácil depois ajudar e trabalhar nesse sentido. Isso, estamos a falar também em atletas femininas, então se for na parte masculina, ainda mais essa ausência de reporte e a ausência de estudos ainda se verifica mais. Sim, atualmente não há estudos, pelo menos que seja do meu conhecimento e daquilo que eu vou vendo e vou lendo, sobre, quer dizer, primeiro, nas mulheres só há, das funções do pavimento pélvico, falamos só da incontinência urinária, que é o que encontramos em estudos. Já falando das dispareunias, já se vai começando a falar, mas mesmo assim não há estudos ainda direcionados para isso. Por isso, no homem, muito menos há estudos que apontem depois para as funções do pavimento pélvico no homem atleta, não é? Nós sabemos que há disfunções do pavimento pélvico nos homens, mas depois relacioná-los com a componente desportiva, ainda não temos, há uma escassez muito grande, ou escassez, ou não há mesmo estudos ainda relacionados com isso. Falaste há pouco aí da incontinência urinária, dispareunia, algumas disfunções que já estão a ser estudadas, mas partindo um pouco da base para depois as atletas que nos estão a ouvir, ou os atletas e também os outros profissionais que andam em torno do desporto, perceberem melhor,
se calhar será melhor explicarmos primeiro o que é isso do pavimento pélvico, o que é o pavimento pélvico e qual é a sua importância. Então, antes de falar da função dos músculos do pavimento pélvico, vamos falar, saber onde é que eles estão localizados. Então, nós temos a nossa pelvis, temos os nossos ilíacos, temos o nosso pubis e temos o nosso sacro posteriormente com o cóccix. Então, os músculos do pavimento pélvico vão estar na parte inferior da nossa pelvis, é onde nós temos a nossa vagina, o pênis, o ânus, clitóris, ou seja, eles vão abranger vão abranger toda esta área e vão ter várias funções. Eles também estão integrados num conjunto, não é? De outras estruturas, com ligamentos, com fáscias, parte circulatória, ou seja, nós temos aqui uma dinâmica de várias estruturas que estão relacionadas, que vão dar esta também função ao nosso pavimento pélvico. E eles têm função de suporte e de sustentação dos órgãos pélvicos, que é a bexiga, o útero e o intestino. Tem ainda função na parte sexual e na parte miccional e defecatória. E tem também um forte papel importante a nível postural, certo? É assim, ele vai ser influenciado pela nossa postura, sim. Por isso é mais, se calhar ao contrário, ele vai ser influenciado pela nossa postura, do que propriamente, né, o contrário. Por isso, e podemos falar aqui um bocadinho, o nosso pavimento pélvico sendo influenciado pela postura, a parte postural será sempre algo a ter em conta quando abordamos uma disfunção do pavimento pélvico. Depois, dependendo, não é, da nossa avaliação, nós vamos depois trabalhar vamos trabalhar tudo. O pavimento pélvico não pode, ele está sob a influência de várias estruturas, ele não é visto o pavimento pélvico. Claro que nós temos que olhar para ele e não é só o pavimento pélvico, é todo o diafragma pélvico, né? Todas as estruturas, porque todas as estruturas vão ser influenciadas e tudo vai ser influenciado por vários fatores, não é? Não é só, ele não se influencia a ele só por si próprio, ele vai ter influência das tensões da musculatura de fora, não é? Que podem criar pressões para a zona pélvica, e isso vai criar ali algumas alterações. A pressão intra-abdominal e a gestão da pressão intra-abdominal, a competência abdominal, e assim, estando a olhar assim rapidamente, que me esteja a lembrar, acho que falei assim das mais importantes, se não me estou a esquecer de nenhuma. Por isso, Porque hoje em dia já se faz muitas avaliações posturais, avaliações de gestos técnicos dos atletas. E aí, se calhar, nós observando uma alteração postural considerável que pode ter repercussões na função do pavimento pélvico, podemos estar alerta, ou quem está à volta do desporto deve estar alerta, que pode haver ali algum desequilíbrio e alguns sintomas por trás que às vezes o atleta não sim, reporta. sim, e aí lá está, entra aquela questão que falámos inicialmente, que é quem está a treinar, quem está a apoiar, seja equipa médica ou treinadores ou equipa, também já ter alguma sensibilidade para este tema e saber que, sim, havendo um desequilíbrio, tentar até perceber se há outras funções que possam estar afetadas, não é? Que estejam relacionadas com o pavimento pélvico, mas tudo isto é uma educação que não é só passar para os atletas, mas passar para toda a gente que está a acompanhar aquele atleta para que possa trabalhar também na prevenção. E é claro que, ao longo do tempo, uma disfunção à distância, não é? Pelas conexões que há entre a fáscia, nós podemos ter repercussões ao nível do pavimento pélvico, mesmo alterações estruturais, não é? Sim, Se eu tenho um desequilíbrio, pélvico, se eu tenho uma escoliose, se eu tenho, não é? Muito provavelmente eu se calhar posso ter ali alterações não só da função do pavimento pélvico, isto depois nós temos que olhar para cada caso como um caso, porque não é padrão, não é? Nem podemos ter toda a aqui gente. uma relação de causa e efeito bidirecional, ou seja, podemos ter lesões
mesmo no esqueleto apendicular, ou seja, nos membros Sim, inferiores, nas pernas, lesões musculares, lesões articulares, que depois por tensão e por alterações biomecânicas vão influenciar a claro. função do pavimento pélvico, mas também a função do pavimento pélvico alterada pode promover, ou seja, ou potenciar o aparecimento de lesões nos membros inferiores, ou às vezes até aquelas tendinites repetitivas, as lesões musculares, algum tipo de lesão assim, A- às vezes aquelas mais que cronificam e estão sempre a recidivar, às vezes tem que se avaliar o pavimento pélvico, porque pode Sim, estar aí a chave e nós, do problema. claro, nós podemos falar das lombalgias, não é? Porque há evidência científica que suporta mesmo a relação da lombalgia crónica, não é crónica, mas não é repetitiva e com a disfunção por exemplo, do pavimento pélvico, com disfunções do pavimento pélvico. E a prática clínica também nos diz isso, não é? Não, bom, falaste das várias funções do pavimento pélvico e a nível da aceitação de carga, ou seja, sabemos que o pavimento pélvico está inserido na zona da bacia e que a zona ou da pelvis, eu disse bacia também para as pessoas compreenderem melhor, Uhum. e que é uma zona que está muito sujeita ao impacto e à aceitação das cargas do dia a dia, da posição de pé. Por isso, o pavimento pélvico acaba por também ser quase um amortecedor, ajudar Sim, sim. a reequilibrar toda essa transmissão de cargas e transmissão de forças. Sim, quer seja da pressão intraabdominal, não é? Quer seja das forças que vêm do solo para cima, não é? Ou seja, estamos a falar da força quando o impacto que há quando eu corro, quando eu salto, não é? Quer o impacto que vem do solo para cima, quer do impacto, não vou dizer impacto, mas quer das forças que vêm de cima para baixo, como se a pelvis fosse o centro, não é? Eu tenho forças que vêm do chão para cima e que vêm de cima para baixo. E tudo se vai encontrar ali no. A pelvis vai acabar e o pavimento pélvico por amortecer todo esse. Vai ser Quase como importante, se não fosse é? um amortecedor do nosso corpo em Sim, movimento. sim, sim, sim. Tendo em conta isso, tendo em conta também o que está estudado e das disfunções que há bocado falaste, que eram as mais estudadas, justamente a incontinência urinária e a dispareunia, entre outras disfunções que podem aparecer, uma vez que há essa relação justamente da parte respiratória, da pressão intra-abdominal e da força que é exercida a nível abdominal e também do impacto que vem do solo, Uhum. nos estudos e na própria evidência clínica e na evidência científica, existe alguma relação entre as modalidades praticadas e o tipo de desporto e o tipo de esforço que é feito com o aparecimento desse tipo de patologias ou de disfunções? Sim. Primeiro, pronto, falámos aqui um bocadinho do que encontramos. O que é que encontramos? Os estudos são todos incidentes, então, nas mulheres no LI para jovens atletas. E a patologia não, a disfunção que está mais estudada é a incontinência urinária, e convém aqui só falar um bocadinho do que é a incontinência urinária, que eu acho que é sempre importante nós alertarmos para isso, não é? Então, a incontinência urinária é definida como a perda involuntária de urina, seja em muita ou pouca quantidade, não é normal e deve ser sempre motivo de atenção e de procura de ajuda. Então, o que é que nós sabemos sobre a prevalência da incontinência urinária em atletas? Sabemos então que incide novamente em mulheres jovens atletas e nulíporas. Sabemos então que a incontinência urinária é a mais comum e está muito bem documentada na literatura. E sabemos que a sua prevalência é maior em desportos de alto impacto, sendo que nos desportos de baixo impacto também se vem a verificar que existe então a perda urinária ao esforço. Mas de E o baixo que é que impacto, mas de curta duração ou de longa duração? é assim? Aqui Pois. depois há quase todo um mix que se pode fazer, não é? Porque nós podemos ter um exercício de longa distância, não é? Por exemplo, a corrida, pode ser, pronto, de baixo impacto e que há prevalência de incontinência urinária. Aliás, as corredoras de longa distância, apesar de ser baixo impacto, os estudos referem que há uma alta prevalência de incontinência urinária. Mas se estivermos a falar, por exemplo, de uma caminhada longa, não é?
que é um exercício, aí já não é considerado, já não há, não é? É um exercício de longa distância, é um exercício Mas tem um impacto aeróbio, muito mas tem baixo. um impacto muito, muito baixo, não é? Pronto. E por isso, da mesma forma que exercícios em que estamos a falar, exercícios com cargas, por exemplo, exercícios, por exemplo, é porque assim, os estudos depois têm, cada estudo vai buscar, às vezes, modalidades diferentes. Então nós temos desde o basquete, do vôlei, do futebol de salão, ginastas, atletismo, atletismo de pista, trampolinistas, ou seja, eles pegam sempre aqui em vários desportos. Aqui o que é mesmo importante, se calhar, é perceber o impacto que tem. Por exemplo, nós podemos ter um exercício de crossfit, por exemplo, e há uma alta incidência de incontinência urinária de esforço nas atletas crossfit, por exemplo. E isto tem a ver com o quê? Muito com as cargas, não é? Esse da São incontinência, desculpa, esse da incontinência urinária, por exemplo, tu falaste no CrossFit, uma das imagens que até são mais características de incontinência urinária é o esforço, e há imensos vídeos reportados isso mesmo em alta competição, em Jogos Olímpicos e às vezes outras competições internacionais, é no halterofilismo, Sim, no sim. levantamento do peso, o E esforço é tanto aí que temos vários problemas. Aí temos, é sim. mesmo momentâneo, aquilo vê-se. Sim, vê-se mesmo, há vídeos onde se vê mesmo o atleta a urinar no momento de levantar o peso, mas aí temos vários problemas. Temos o peso, que é um peso excessivo, não é? Pronto, é o peso que eles têm que levantar. Depois temos uma apneia, certo? Eles fazem a apneia quando levantam o peso, ou seja, aquela gestão da pressão intraabdominal é completamente é surreal, não é? Porque nós estamos a levantar um peso, não vamos querer uma apneia, pelo contrário, vamos querer deitar o ar fora, ativar a musculatura, e ali o que eles fazem é exatamente o contrário. Para além de que vamos ter um pavimento pélvico completamente sobrecarregado com tudo aquilo, não é? Porque depois temos que associar sempre o treino, aquela Ah, repetição de cargas que há claro. ali. Sim, sim, já para não, eu aí estou só a falar naquele, até estava a falar no momento, não é? Ou no É momento. que se vê mesmo quando eles fazem aquilo, agora já para não falar de todo o treino que está por trás, mas deixa-me só aqui referir, eu sei que ainda queremos falar aqui algumas coisas dentro do impacto, mas só queria aqui, uma das possíveis causas apontadas para a incontinência urinária de esforço nas atletas é a fadiga muscular dos músculos do pavimento pélvico. Porque os estudos depois não vão abordar outras situações, como o aumento da pressão intraabdominal, certo? Não Mas vão. eles referem mais ou menos qual é que é fadiga prévia à competição ou é fadiga por acumular Temos de treino e de esforço, lá está, o esforço acumulado ao longo do tempo é que leva a essa fadiga que depois cronifica. Depois depende da modalidade. Por exemplo, nas trampolinistas acontece é que a perda urinária pode acontecer durante a atividade ou no fim. Depois eu acho que aí vai variar um bocadinho do tipo da modalidade e o tempo percebes? Sim. Imaginemos, se eu tenho um trampolinista, dá um impacto sempre. Para além do impacto sempre, já temos uma fadiga do pavimento pélvico, para além de continuar o impacto, porque é a maior. A maior. Esta fadiga que eles falam do pavimento pélvico vem por um aumento frequente da pressão intraabdominal. É das únicas coisas que eles vão falando, em que pode, não é? A fadiga depois, o que é que eles avaliam? A musculatura do pavimento pélvico, não é? E temos casos em que a função vai estar alterada e a fadiga, porque as atletas normalmente têm um pavimento pélvico mais forte. Os estudos é o que mostram isso. É Ok? é mais forte, mas não é funcional. Exatamente. É mais forte, mas não é funcional. É mais Ok? forte porque obriga a ser mais forte por causa das Exatamente. cargas, mas depois Exatamente. funcionalmente. Não é, exatamente. E por isso é que depois, falando só aqui um bocadinho do tratamento, mas depois vamos pegar nisso,
não sei se posso falar já, vou só falar para não me esquecer, que o tratamento de primeira linha para a incontinência urinária em atletas com incontinência urinária de esforço e que a evidência científica tem inúmeros estudos em que vai comparar a efetividade realmente do tratamento, que é o treino dos músculos do pavimento pélvico, ok? Nessas atletas. E enquanto comparam grupos de controle em que tem, não há, imaginemos, como é que se diz? Sem. Não há trabalho, não há esse treino, não há esse treino específico. Sim, em que não há que atletas, grupos de atletas com incontinência urinária, umas sem treino, outra com treino de musculamento pélvico, verifica-se uma melhoria na incontinência urinária e depois eles têm, há uns têm 8 semanas, depois têm assim uns programas, pronto, que eles fizeram, mas isso também, depois acho que também já é demasiado específico, em que vão comparar e realmente quem faz o treino dos músculos do pavimento pélvico acaba por ter, e é indiscutível quase, nos estudos. Mas, Quando se fala em treino, há muitas vezes as pessoas, por exemplo, nesse caso, tu falaste, os atletas têm um aumento de tonicidade da musculatura do pavimento pélvico. Muitas vezes as pessoas, quando falam em treino, somente treino, tudo que seja musculatura, aumenta sempre no aumento de tonos, mas aqui se calhar o treino é saber, o músculo saber quando é que tem que contrair e quando é que tem que relaxar. Exatamente, e aqui depois, pronto, entramos na parte que eu gostava de ver discutida, porque na verdade, sim. E eles falam mesmo dos exercícios de Kegel, ou Kegel, ok? Eles falam mesmo nesse tipo pronto, e os músculos, a contração do pavimento pélvico com um programa, chamam-se assim. Agora, claro que depois nós temos que olhar para o atleta ou para a pessoa e fazer, dependendo da nossa avaliação, fazer os exercícios adequados àquela pessoa. E aqui a minha pergunta é: será que se eu tenho um atleta com uma hiperatividade do pavimento pélvico, será que não é importante primeiro, não é? Dar-lhe função e depois, não é? Fazer o resto? Ou percebes onde é que eu quero chegar? Sim, sim. Se eu tenho uma hipertonicidade, eu não lhe vou dar exercícios para ela, não é? Porquê? Porque a contração já não vai ser efetiva, o relaxamento também não vai ser, e entramos então nessa tal fadiga porque o pavimento pélvico está ali, nem consegue contrair, nem consegue relaxar, e claro que o músculo que está sempre contraído não vai conseguir cumprir a sua função, certo? Sim, tem a ver com a actina miosina. Quanto mais próxima à actina miosina, acaba por não. O poder de contratibilidade acaba por ser menor. Mesmo o fluxo sanguíneo também acaba por diminuir aquela zona, ou seja, depois também temos aqui a parte vascular a entrar, pronto. Mas isso é o conceito que nós todos sabemos não é? do músculo e achamos que temos aqui, já fomos para o tratamento. É isso, mas é importante essa parte, porque nós falamos aqui das disfunções, estamos a falar da incontinência urinária e o que acontecia, especialmente na área especialmente em esportes com impacto, se calhar, por exemplo, em ciclistas, não sei se há alguma coisa estudada ou não, ciclistas, atletas de hipismo, porque acaba por ter, não é impacto, mas aquela posição delas sentadas no nos acaba atletas. por ter também algum impacto na região do pavimento pélvico. E nos atletas masculinos, o estar sentado no ciclismo, os atletas têm muitos problemas por causa disso, não é? Na função sexual, na função urinária, ok? Aí sim, também normalmente quando se fala em impacto, as pessoas pensam logo sempre só nas atividades de corrida, de salto, seja basquete, seja futebol, seja o que for, e na parte outra, ginastas, mas esquecemos muitas vezes que há outro tipo de esportes que têm impacto mesmo direto sobre aquela região, não é um impacto transmitido pelas pernas, claro, pelos inferiores, mas um impacto direto naquela região, que é o que estávamos a falar, o caso do hipismo, da equitação, do ciclismo, sim. que é muito tempo, o tempo que se passa no treino sentado, é um acumular de impacto naquela região e aquela posição de pressão constante, também, não é? pode levar a esse tipo de disfunções. Claro, sim. Neste caso, se calhar não falámos de incontinência urinária, mas falámos de outras, não é? Do tipo de patologias. Tu falavas no tratamento, qual é que é o papel justamente da fisioterapia como um tratamento de primeira linha?
Muitas vezes, lá está, os atletas procuram muito a fisioterapia só para recuperação de lesões osteoarticulares ou musculares e não tanto por esta área. Agora é uma área que está a começar a crescer, Uhum. especialmente como nós dissemos na área mais da reabilitação da saúde materna ou infantil, mas no desporto ainda está pouco abordada. Qual é que é o papel da fisioterapia pélvica, por exemplo, ser importante numa equipa multidisciplinar onde esteja a trabalhar com um atleta? Qual é que é o papel da fisioterapia neste tipo de casos, quer a nível de tratamento, quer a nível preventivo? Passa muito por aquilo que falámos inicialmente. Nós sabemos que há uma incidência grande, por exemplo, na incontinência urinária em atletas desportistas, então, se eu estou inserida, sou a fisioterapeuta daquela equipa, eu tenho que começar a educar aquelas pessoas relativamente, e aquela equipa ou aquela, não é, aquela equipa toda, relativamente e sensibilizar para este tipo de problemas. Da mesma forma que se eu estou dentro de uma equipa de ciclismo, não é? Se calhar eu também tenho que sensibilizar, sensibilizar para estas questões, não é? Porque de outra forma vemos que não há essa sensibilização. Por isso, partiria sempre por sensibilizar, por falar, por educar, não é? Quer os atletas, quer conhecerem-se, as pessoas também têm que se autoconhecer, porque desconhecem completamente, não é? E é válido. Por isso, a função do fisioterapeuta passa por a educação, pela sensibilização para este problema, das disfunções do pavimento pélvico nos atletas, trabalhar sobre a prevenção. Se nós temos estudos que nos dizem que isto acontece e que a prevalência é alta, então o que é que nós temos que fazer? Já sabemos que vai acontecer, temos que ter aqui trabalhar na prevenção para conseguir controlar e conseguir, não é, prevenir um pouco ou prevenir este tipo de situações através de trabalho, não é? Através lá está, a literatura aqui aponta-nos, neste caso, no caso de atletas femininas, aponta-nos tudo para o treino só do fortalecimento do treino dos músculos do pavimento pélvico, não é? Mas claro que se estamos inseridos numa outra equipa de ciclismo, não é, quer dizer, atletas homens, temos que, na Tem que mesma, se fazer integrar. exatamente o mesmo trabalho e adequar o nosso trabalho às funções que podem ser mais características dentro daquele desporto, apesar da evidência científica também não haver grande suporte, não é? Integrar o trabalho. Mas nós sabendo, não é? Quais as consequências de uma pressão naquele núcleo fibroso estar ali na parte testicular, estar ali sentado, por exemplo, na prevenção do atleta ciclista, não é? Ao longo do tempo nós sabemos que aquilo pode dar ali algumas alterações. Então o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar na postura, como é que se senta, não é? Como é que o ciclista está sentado em cima de sling, vamos dar se calhar exercícios, vamos avaliar, vamos tentar perceber como é, não é? Por isso há coisas que podem ser feitas É na mesmo prevenção. integrar a avaliação, a avaliação dessa região, juntamente com outra avaliação específica que é feita, principalmente quando estamos a falar do ciclismo, mas podemos falar também do atletismo ou de outras modalidades. Sim, sim, Faz uma sim, sim. panóplia, especialmente quando falamos mais na alta competição, faz uma panóplia de avaliações quase todos os anos e recorrentemente para E fazer sim, avaliação da parte muscular, da parte sim, cardiovascular, mesmo da própria postura na sim, bicicleta, faz este sim, conjunto de avaliações. Era importante ter mais sensibilidade para este tipo para exatamente, esta região, para que integrar essa avaliação também nesta panóplia exatamente, de exames. exatamente. Sim, sim. E nós não podemos, é o que eu digo, o pavimento pélvico por si só, ele está sob a influência de outras estruturas, não é? Se quiseres falar de ciclismo, a postura no ciclismo, aquele, não é? Em termos Mesmo a própria pressão de intra-abdominal por causa da posição. exatamente, a pressão da parte do diafragma, não é? Porque há uma relação aqui muito forte entre diafragma e pavimento pélvico, pressão, competência abdominal, ou seja, por isso é que é muito redutor falar só do pavimento pélvico, do treino dos músculos do pavimento pélvico só, não é? A evidência já nos diz isso, mas nós sabemos outras coisas e temos que pegar nas outras coisas que sabemos e relacioná-las então com, com aquela modalidade, não é?
Integrar aquela. Integrar, Não esquecer que o corpo acaba por ser uma unidade e está tudo interligado. Exatamente, temos que olhar para o corpo como um todo. E eu queria também só aqui falar Sim, de uma diz. coisa que é quais são as consequências, que eu acho que isto é muito importante, porque às vezes não temos a noção das consequências que isto tem A para repercussão a para o dia a atleta. dia. Exatamente, então o que é que acontece? Das consequências mais, e que faz todo sentido, mais documentadas, relativamente às consequências, por exemplo, falámos em incontinência urinária, que é o que temos mais evidência científica ao esforço. Quais são as consequências? Então, é o abandono da prática desportiva, não é? Isto acaba por ser um bocado triste e grave, não é? Porque uma atleta abandonar a sua prática desportiva, uma atleta, imaginemos, de alta competição, abandonar a sua prática desportiva por causa de uma incontinência urinária de esforço, que nós sabemos que conseguimos ajudar, que conseguimos tratar e conseguimos, não é, acompanhar e conseguimos fazer com que, em princípio, toda a Não seja função necessário seja e abandonar. que não seja necessário abandonar, não é? Afeta, isto é muito importante também, a concentração, o desempenho e a execução do gesto desportivo. Porque se eu sei que eu, quando fizer aquele salto, não é? Que é naquele salto que eu tenho perdas urinárias, eu quando estou numa competição ou quando estou no treino, quando eu vou fazer aquele salto, eu já sei que vou ter. O que é que a atleta faz? Há Vai uma se inibição defender, psicológica há automática. uma inibição, vai haver uma inibição. Exatamente. Por isso é comprometer também todo o desempenho e o gesto técnico depois dependendo do desporto, não é? Para E além, para além da parte psicológica, que é uma claro, coisa que até está muito em voga de falar, da parte psicológica das atletas e dos atletas, vai ter um grande impacto, certamente. Ter com esse claro, problema constantemente acaba por depois ter um claro, impacto psicológico muito grande. claro. Quer durante a atividade, da atividade esportiva, da modalidade, quer depois, não é? Porque depois aquilo, ok, eu tenho perdas urinárias e a atleta, no fim da competição, aquilo não desliga, não é? Vai continuar ali, eu tenho perdas, não é? E tudo isto vai ter consequências. E depois é a restrição da hidratação. Ou seja, se eu tenho perdas urinárias, a pessoa vai restringir-se, não é, de beber água, porque sabe, se beber água, não é? Depois por Aumenta a todo o possibilidade de processo, ter. exatamente, vai. Então acaba por haver uma restrição da hidratação, que também é grave. Sim, porque a hidratação também é uma das bases a boa hidratação é uma das bases depois no desempenho E- Exatamente. Por isso, desportivo e na performance do atleta. exatamente. Por isso é que é tão. E pegar nisto e saber que há coisas que podem ser feitas e que há profissionais a trabalhar nesta área, e há profissionais que podem ajudar dentro de uma equipa multidisciplinar sempre, na minha visão das disfunções, há muita coisa que pode ser feita e é preciso sensibilizar as pessoas não é sensibilizar as pessoas sim, porque há outras pessoas que não são atletas e também têm incontinência urinária, não é? Que está sempre associada mais ao pós-parto e à menopausa, mas sensibilizar e dar a liberdade da atleta ou do atleta se pronunciar sobre a disfunção, seja ela incontinência urinária, dor, o que for, não é? Nós podemos ajudar, estamos aqui e há muita coisa que pode ser feita e saber que depois há estas consequências que a partir até são não é? É desnecessário isto quando não havia necessidade disto acontecer, quando com um trabalho todo por trás era fácil ajudar e de gerir e de, não é? Pegando um pouco ao que tínhamos falado inicialmente da, da relação do pavimento pélvico com todo o corpo e uh, como é que as coisas que acontecem nos membros inferiores, nos membros superiores podem afetar o pavimento pélvico e vice-versa. Também é importante falar, nós já temos falado aqui muito, por exemplo, da prevalência das lesões do pavimento pélvico e das disfunções do pavimento pélvico, mas também de que forma é que o pavimento pélvico em si pode ajudar a precaver ou prevenir, não é bem prevenir, é reduzir o risco do aparecimento de lesões à distância, ou seja,
trabalhar o pavimento pélvico como uma parte do corpo que é preciso trabalhar de modo a dar uma estabilidade maior e um equilíbrio de todas as estruturas maior para que não aconteçam lesões, por exemplo, temos muito o caso da pubalgia, que são das mais conhecidas, ou as tendinopatias dos adutores, mesmo às vezes as tendinites do Aquiles, que nós sabemos que podem vir de alguns desequilíbrios do pavimento pélvico e se calhar não pode ser uma relação causa e efeito, ou seja, não quer dizer que o pavimento pélvico tenha causado aquela tendinite, mas haver um desequilíbrio no pavimento pélvico levou a uma alteração biomecânica do esqueleto e do movimento que faz com que depois, mais tarde, venham a aparecer essas lesões, de forma que é preciso trabalhar esse pavimento pélvico para prevenir esse tipo de lesões. É assim, eu não diria trabalhar o pavimento pélvico, mas diria trabalhar todo o que contribui para uma boa função do pavimento pélvico, certo? Porque lá está, que nós falámos há bocado, parte diafragmática, gestão da pressão intra-abdominal, certo? Tudo isso é que vai contribuir para que eu tenha também uma... Não sei se Sim, não perceptível. sei se é preciso fazer Não um é, trabalho direto no pavimento não é pélvico. trabalhar o pavimento pélvico, porque, não é? Se eu tenho um pavimento pélvico funcional, à partida está tudo ali, está tudo ok, certo? Mas é trabalhar à volta o que é que vai, o que é que pode favorecer uma disfunção do pavimento pélvico, certo? Sim. A minha abordagem seria mais por aí do que trabalhar propriamente o pavimento pélvico, porque ele, se não houver um traumatismo, não é? Se não houver à partida, ele será Profissional. pronto, nós sabemos que, pronto, lá está, porque aqui depois podemos entrar por várias coisas, não é? Não vamos falar de não queria estar a falar aqui de outro tipo de patologias, como o vaginismo, como a dispareunia, porque depois aqui podemos pegar em várias coisas e estar aqui a falar, mas o que eu estou a dizer é que, indo mais de encontro à pergunta exatamente que tu fizeste, eu começaria por trabalhar outras coisas antes de chegar ao pavimento pélvico. Porquê? Porque à partida, se tenho uma disfunção do pavimento pélvico, eu já vou ter outras coisas que não vão estar funcionais. Ou seja, seria importante então Certo? os atletas trabalharem todas as estruturas que podem dar um desequilíbrio no pavimento pélvico, de maneira que Exatamente, este não se desequilibre e provoque depois essas outras alterações. exatamente. E trabalho não é só trabalho manual, trabalho, não é? Sim, Postural, trabalho lá está, de gestão de pressão intra-abdominal, aqui várias mas coisas. é aquele trabalho multidisciplinar que estamos a falar, Exatamente. pode envolver aqui, podemos estar a falar desde um fisioterapeuta, um osteopata para reequilíbrio da parte Podemos estar a falar de um podologista, podemos claro, um estar a patologista. falhar, podemos estar a falar de. É isso, é de uma equipa multidisciplinar. E só assim é que nós conseguimos realmente equilibrar aquele corpo. Agora, por exemplo, se eu tenho uma tendinite, se eu tenho uma pubalgia, não é? À partida, as tensões noutras estruturas, até musculares e tudo, já vão estar alteradas. E isso sim pode, não é? Então, o meu pavimento pélvico vai sofrer pode sofrer com isso. Porque lá está, pela questão de nós sabermos como é que as estruturas à volta, não é? Como é que um abdominal vai ter consequências no pavimento pélvico? Como é que, não é? A musculatura exopélvica, como nós dizemos, fora da pelvis, vai influenciar o nosso pavimento pélvico e ela tem que estar equilibrada para ele também estar equilibrado. Por isso, seria tratar tudo que vai influenciar o pavimento pélvico tem que estar em equilíbrio para que o nosso pavimento pélvico também esteja saudável, até por hábitos comportamentais, estamos a esquecer disso, não é? E depois falta aqui uma coisa que seria um tema interessante para falarmos até num fórum com participação de outras áreas, que é o caso, por exemplo, da própria alimentação. Nós sabemos que a alimentação dos atletas é diferente e pode alterar a microbiótica local e tudo isso também pode ter influências depois no seu próprio funcionamento. Claro, porque depois depende do tipo, a alimentação tem uma grande influência porque se for inflamatório, se eu tiver já ali, não é, alguma predisposição para ter alguma disfunção, isso depois pode afetar, vai afetar, não é? A toda a nossa mucosa e é muito interessante ver a relação
de tudo, não é? Tudo que lá está, é inflamação. Inflamatório, Tudo o que leva o provocar. corpo ao desequilíbrio pode Exatamente, denunciar. exatamente. Para terminar, vamos só deixar aqui falar agora aqui de uma parte que até da área que tu estás mais, normalmente, que é que as pessoas já procuram mais a fisioterapia pélvica, que é a área do pós-parto. Uhum. Nós falámos há bocado que uma parte dos estudos são in utero, ou seja, mulheres que nunca tiveram filhos. Uhum. Vamos falar agora daquelas mulheres que foram mães, que tiveram filhos e que são atletas. Nessas aí a importância de tudo o que estamos a falar É, até agora cresce é, exponencialmente, porque muitas das vezes o claro. que acontece é que têm partes, vaginais ou cesarianas, É, às vezes mesmo até já com problemas e têm episiotomias e todas essas sim, sim. alterações e retomam a atividade desportiva, às vezes até de alta competição, sem nenhum tipo de trabalho específico para o movimento pélvico. Não, pois não pode acontecer, não é? Porque nós sabemos que a gravidez e o parto são dos fatores que têm mais consequências, não é? E não vou falar da menopausa, mas como estamos a falar de pós-parto, para o pavimento pélvico. Então, se eu sei à partida que isso já é um fator para haver disfunção, eu não posso retomar uma atividade física sem perceber como é que está esta relação do meu pavimento pélvico, não é? Com o meu corpo. E nós sabemos as alterações quer hormonais e estruturais que ocorrem durante a gravidez, certo? E sabemos que no pós-parto nós vamos precisar também de dar muita atenção e foco a essa parte também. Lá está, porque o pavimento pélvico por si só não é só um pavimento pélvico, nós temos toda a estrutura, todo o resto do corpo, não é? Como um todo, que temos que dar atenção. E nós sabemos as alterações estruturais que ocorrem no esqueleto, como tu dizes, não é? No esqueleto que ocorrem, e nós no pós-parto, não é? Depois vamos ter essas alterações e que vão influenciar também o nosso pavimento pélvico. Mais uma vez, a postura vai influenciar a competência abdominal, que num pós-parto É comprometida. está sempre comprometida, sempre. Mesmo que eu possa depois ter mais facilidade em ganhar consciência e conseguir não é, recuperar, mas ela está sempre alterada e a mulher precisa ganhar novamente consciência da relação entre o pavimento pélvico e da relação das sinergias entre o meu pavimento pélvico, o meu abdominal, a minha respiração, como é que as sinergias entre, como é que se diz, entre os membros inferiores e a relação com o meu abdominal. Porquê? Porque se isso não for realizado, quando eu vou correr, não é? Então, eu passei por um parto, o meu pavimento pélvico, à partida, pode Está estar afetado. está afetado, porque passei por um parto, é normal, ele foi estirado ao máximo, imaginemos, numa cesariana, eu tive o peso do bebê a gestação toda, não é? E depois dependendo de como é que o bebê teve, também dentro da barriga da mãe, eu tenho um corte na barriga que me vai alterar aqui, que me vai comprometer não é? A parte abdominal e todas as estruturas, não é? Que estão relacionadas e todas as estruturas que nós sabemos que há, que numa cesariana não é só cortar a pele, nós vamos cortar vários, como é que se diz? Não é estruturas, é camadas, não é? Até chegar ao útero, e sabemos da relação que as faixas, não é, abdominais também têm com o pavimento pélvico, ou seja, retomar uma atividade desportiva sem primeiro, e depois tem consequências, como é óbvio, não é? Ou seja, Ou ter, ou nos ter uma outros cicatriz. atletas já é importante fazer esta avaliação. Claro, nas No, atletas é exatamente. Para no quê? Para, pós-parto é obrigatório é uma atleta que é obrigatório. atleta, É tem que obrigatório para obrigatório toda a fazer gente. uma avaliação específica do pavimento pélvico antes de retomar a atividade É, desportiva. é, exato, é obrigatório para todos, muito mais numa atleta em que eu vou, se calhar, ter impacto, vou ter cargas. Então, se nós já sabemos que na atividade desportiva o impacto e cargas, não é? Não é? Ou seja, que é de diferente forma, mas já sabemos que vai ter impacto, se eu venho que vai levar a disfunções, que é o que está evidente, não é?
Então, e já sabemos que por si só um parto e uma gravidez, independentemente da via de parto, vai ter consequências para o pavimento pélvico, e nós sabemos que depois não é só para o pavimento pélvico, vai ter consequências a outros níveis, já falámos aqui, então é obrigatório, porque é obrigatório fazer uma avaliação e perceber por onde é que temos que começar para depois a mulher fazer a transição para a sua prática desportiva. Aliás, há guidelines mesmo para atletas, para retomar a corrida, há guidelines já num pós-parto, depois para retomar, por exemplo, a corrida. Quais são as competências que a atleta ou que a pessoa tem que ter para retomar essa prática desportiva, por exemplo. Por isso é extremamente importante. E mais uma coisa, nós sabemos que o parto, a gravidez e o parto não só pode levar a disfunções do pavimento pélvico no momento, como futuramente. E aqui já falámos do prolapso de órgãos pélvicos, falámos da incontinência urinária, falámos depois de uma menopausa em que já a incontinência urinária é associada a tudo o que vem de trás, não é? Sim, não é só olhar para o curto prazo, mas também para o longo prazo. Exatamente. E claro que uma atleta que depois, né, tendo em conta tudo o que já foi dito, tendo em conta sabendo no futuro e retomando, a coisa pode não correr muito bem, não é? A mulher até se pode sentir algo, não é? Mas normalmente quando há sempre alguma coisa, não, e há sempre alguma coisa que faz. Eu acho que às vezes a dificuldade é as mulheres perceberem por onde é o caminho. Ok, fui mãe, sou atleta. O que é que eu tenho que fazer agora? Né? Elas não sabem a quem recorrer, a quem procurar, porque lhes foi dito, ao fim de 6 semanas 6 semanas ou 8 semanas ou não sei quanto tempo pode ir retomando a sua prática desportiva, pode. Então as mulheres depois pensam, ok, se eu posso, mas na verdade não podem. Então a quem é que eu vou recorrer? A quem é que Se eu calhar vou? não podia. Exatamente, a quem é que eu vou? O que é que tem que ser feito para eu recuperar tudo isto que foi falado até agora? E é com a fisioterapia pélvica e é procurar um profissional dentro da área da saúde pélvica, porque é aí que vai ser feito realmente, não é? Um trabalho direcionado e dirigido para depois, não só para o objetivo, mas também para recuperar. É preciso recuperar do parto. Não é só ter o bebê e está feito, não é? É preciso recuperar, é preciso dar à mulher as ferramentas para ela recuperar, tratar o que é preciso tratar e dar-lhe as ferramentas necessárias para, para retomar depois, não é? Se for a prática desportiva, é a prática desportiva, dar aqui um tempo de recuperação. Toda a mulher devia ter o direito e devia ter ao seu dispor este tipo de avaliação e de serviço, que é essencial para a saúde da mulher, sabendo tudo o que a evidência já nos diz. Que na realidade não é isso que acontece, não é? Porque as pessoas têm que procurar, as mulheres têm que ser elas a procurar. E já não vou falar dos homens, não é? Sim, ainda pior. Os homens, por eles, não há uma procura, ou são encaminhados muitas vezes, não é? Pela área da urologia, pela psicologia. Mas depois mesmo, desde o Então, encaminhamento até fazer tratamento, há sempre ali um passar, DEP, um vale muito grande, um diferencial muito grande entre serem reencaminhados e depois recorrer aos tratamentos. sim. Não há procura, a parte homem não há, pronto, mas também é bom estas coisas para eles saberem que Sim, que é podem importante. procurar fisioterapia pélvica, que há sintomas que podem ser até normais dentro da modalidade que eles praticam e porquê que pode acontecer, ok? E perceber que há ajuda e para onde é que eu vou começar. Fisioterapia pélvica, claro que nós trabalhamos sempre depois com o médico, com o osteopata, com quem for, com quem nós precisamos, há sempre, ou com o ginecologista no caso das mulheres, ou com nós trabalhamos sempre, tentamos sempre chegar e trabalhar em conjunto. Na verdade, ninguém está aqui para tirar lugar a ninguém. Sim. Nós estamos aqui para trabalhar Mas todos tem em aquele conjunto, trabalho na equipa multidisciplinar que é para a muito importante. equipa, para o melhor, para o que for melhor para aquela mulher, para aquele homem e para aquele atleta. Por isso, a abordagem será sempre esta. Estamos a chegar ao fim. Queria só deixasses 2 ou 3 conselhos, quer aos atletas, quer a quem os acompanha, isto, quer treinadores, quer mesmo os profissionais de saúde que trabalham com eles diretamente.
O que eu gostava aqui de deixar é que é extremamente importante desenvolver medidas preventivas preventivas e de reconhecimento das disfunções do pavimento pélvico, que elas existem e que nós sabemos que existem nos atletas não falando só do que falamos muito da incontinência urinária, de qualquer sintoma que aquele atleta tenha, que ele consiga falar sobre ele sem vergonha, com liberdade, mas para isso é preciso que haja realmente numa fase inicial de uma educação para os profissionais de saúde que acompanham esses atletas e treinadores para que em conjunto se consiga trabalhar na prevenção e no controle destas disfunções. E penso que isso era o mais importante, é a sensibilização para sensibilizar toda esta equipa, não é, que rodeia o atleta para este tipo de alterações e disfunções que ocorrem nos atletas. Estarem alerta. E saber que há profissionais como, por exemplo, no caso, nós temos performance a quem podem recorrer e que os podem ajudar. Sim, e que vão realmente encontrar uma equipa em que vão ter uma abordagem multidisciplinar, não é? Que vão ter uma abordagem não só da fisioterapia pélvica, vão ter uma abordagem de tudo aquilo que é necessário para tratar ou para ajudar a tratar o seu problema, e não só. O atleta não precisa, ou a pessoa não precisa de vir quando já está na disfunção. Nós também trabalhamos para dar a conhecer, na prevenção e para dar a conhecer. O atleta pode vir porque ouviu falar e quer saber o que é a disfunção, o que é o pavimento pélvico, como é que isso interfere na sua modalidade, não é? E depois aí entrar um bocadinho na prevenção, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, não é? O que é que pode ser feito para minimizar, ou conhecer alguém que teve uma alteração ou uma disfunção ou isto ou aquilo que possa ter, não é? Trabalhar não é só também trabalhar só no problema, é na prevenção ou no conhecimento, no autoconhecimento, que também é importante as pessoas autoconhecerem-se e saberem o que é que existe, o que é o pavimento pélvico, quais são as funções deles, as relações, para depois, quando houver alguma coisa, conseguirem identificar e depois de identificar, conseguirem então ir ter com o profissional de saúde para conseguir, e mesmo os outros profissionais de saúde, é importante, e falo também, não é, na nossa área, conhecerem o nosso trabalho, para saberem também que nós existimos e como é que nós podemos ajudar. Obrigado, Raquel. Para quem nos esteve a ouvir, sejam atletas, sejam outros profissionais que trabalham com atletas, é sempre importante ouvirem este podcast. Questionar, se tiverem alguma dúvida, entrar em contato com os para a Performance ou diretamente com a doutora Raquel Jacinto. Estamos sempre dispostos para vos ajudar, para vos esclarecer e começar a falar cada vez mais do pavimento pélvico e desta temática, especialmente na área dos atletas, que é sempre importante começar a retirar alguns tabus do dia-a-dia na área do desporto, porque só assim é que vamos conseguir quer melhorar a performance, quer melhorar a saúde dos atletas. Obrigado, Raquel, mais uma vez por teres aceito o nosso convite para falar sobre este tema. Obrigado eu. Até uma próxima. Até uma próxima. Adeus, obrigada.